Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui em mais um episódio do Na Telinha Talk podcast. Eu estou aqui, eu sou Elô Amiguini, sou apresentadora do programa. Estou aqui também com o Guilherme Botura, que está aqui com a gente como apresentador. E hoje nós temos um ilustre convidado, literalmente a lenda, Joseval Peixoto. Olá, tudo Oi, bem? legal, obrigado pelo Bom, convite. Tudo bom, José? é um prazer você estar aqui com a gente. Vou deixar o Guilherme começar com as perguntas sobre o seu livro que você lançou. Tudo bom, pode Joseval? Tudo bom? Bom, eu tô acompanhando você há bastante tempo e tô com um livro aqui, A Lenda. E a gente, lendo o livro aqui, ele tem milhões de histórias muito legais. Você faz parte da história já, tanto do rádio, da televisão. Você é um grande advogado também. Como da história do Brasil, porque Bom, o jornalismo é a sequência de fatos da própria história. Exatamente. Eu queria saber mais assim, como que começou, na verdade, a sua carreira? Como que o Joseval se formou como radialista e virou esse radialista que você é até Foi hoje? inesperadamente, não sonhava com isso. Eu era interno num colégio, um colégio americano, na cidade de Paraguaçu Paulista. Eu faço questão de dizer que era um colégio americano, porque você dá a impressão que é um internato e tal. Não é, o portão ficava aberto. Você já era um aprendizado para você ter responsabilidade com a sua própria liberdade. O portão ficava aberto. Do outro lado, você atravessava o campo de futebol, tinha o campo de gabiroba. A gente ia roubar gabiroba lá nos estádios. E depois que eu terminei o ginásio, isso numa cidade do interior de Paraguaçu Paulista, a minha mãe morava no Paraná e eu no estado de São Paulo. Ela vinha todo semestre, vinha me ver, me visitar, às vezes 2 vezes por semestre. E a gente ia, quando ela vinha, ela pegava um hotel, mas a gente ia comer na casa da tia Lola, tio Zé. Como é interior, né? A tia Lola era meio prima da minha avó, já tinha um primo lá que era Moacir Alves e tal, não sei o quê. E o Moacir Alves era um homem que era o locutor do serviço de alto-falantes da igreja, a voz da congregação mariana de Paraguaçu Paulista. Pô, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada. Toda noite eu ia com ele para o estúdio, serviço de alto-falantes, ficava lá. Das 7h30 às 8h entrava a Voz do Brasil, o alto-falante saía do ar, ele ficava me ensinando a falar, com 16 anos, né? Eu tenho citado um texto que eu sempre dava risada, porque era coisa de interior, né? Adão não se vestia porque Durval não existia. Alfaiataria Durval, Avenida Paraguaçu 121, telefone 215. Não estranhe que o locutor, de tanto dizer, acaba decorando, né, essas coisas. Então, essa era. Aí abriu uma rodoviária, vieram contratar o Moacir, ele falou: não, eu já estou no serviço de alto-falante, você pode contratar meu primo. Mas o dono da rodoviária olhou aquele moleque lá que só tinha orelha, magriço, né? Ele quis saber, não ia dar um microfone assim. Então, ele foi ver como é que eu falava, eu já falava, já estava preparado. Então, meu primeiro trabalho, com 16 anos, foi o serviço de alto-falantes. Aí, nas férias, eu fui para Paranavaí, onde moravam meus avós maternos, e tinha aberto uma rádio. E Paranavaí era uma toco de cidade, tinha o quê? 10 mil pessoas. E o dono da rádio era amigo de um tio meu. E eu falei com ele, né? Porque aí eu já estava pegando gosto. Falou: fala para ele me dar um horário lá. Ele me deu 2 horas. Aliás, ele precisava também, que a rádio tinha acabado de ser inaugurada e não tinha gente para falar. E eu já tinha experiência, com 16 anos. Me deu 2 horas, eu falei e tal. Foi quando eu aprendi como é que você anunciava disco. Você tinha que dar o nome do cantor, nome da orquestra, nome do autor, e ser mais ou menos rápido, porque cada 5 minutos você toca uma música e dá 3 textos, dá 5 minutos certinho e tal. Dali eu fui para Presidente Prudente, porque eu queria ter, já vim mesmo para o estado de São Paulo, não queria. Paraná era só para visitar a avó mesmo. Em Presidente Prudente, quando eu cheguei, isso que eu estou te falando é 1955. Eu lembro bem porque eu assisti à Copa da Suíça, 1954, na casa do meu tio,
em Paraguaçu Paulista. Quando eu cheguei em Prudente, tinha sido aberta a segunda rádio, que Presidente Prudente já era uma capital de região. E eu já fui lá à porta da rádio para querer emprego, né? E eu encontrei de cara o dono, o chefe do departamento esportivo, que era o Baldo Garcia, já era um senhor. Falei, eu preciso de você para a Várzea. Eu faço tudo. O que for, eu estou fazendo. Então, entrei na rádio para fazer o programa chamado Várzea em Revista, na cidade de Presidente Prudente. E ali foi o começo da minha carreira. Ali eu aprendi a narrar com o Flávio Araújo, que era um grande narrador, que depois veio contratado pela Rádio Bandeirantes, e eu assumi a posição do Flávio. E aí seguiu, né? Aí seguiu. E aí teve a passagem interessante, aquela que eu li no livro, tem a história que o Edson Leite foi para Presidente Prudente e ele era um grande narrador na época. Não, o Edson era um dos maiores narradores do Brasil e uma das maiores inteligências do rádio. Ele fundou o Canal 9, ligado ao Mário Simons, o Henrique Simons, que era dono do banco, o Banco Simons. E o Edson Leite tinha se consagrado na Copa de 58. Eu cheguei em 55, 58 eu já narrava. O Edson narrou a Copa da Suécia junto com o Pedro Luiz. Eram os dois, pela cadeia verde e amarela, que era a Rádio Bandeirantes. E ele chegou lá para irradiar o final. Ele fazia só os finais do interior, as finais. Sim. Que aquele ano era Corintinha, de Prudente e o Clube Atlético Bragantino. A final foi lá. E ele foi lá e me ligou inesperadamente, no domingo de manhã, eu estava na rádio, me preparando para ir para o estádio. Ele me ligou, eu reconheci pela voz. Falei, Edson, você aqui e tal. Mas eu sabia que era ele, porque a cidade já tinha noticiado que ele viria. Que era um grande nome e estava na cidade. E ele estava com dificuldade com a cabine, porque o estádio do Parque São Jorge, que era o nome do estádio do Corinthians, era um estádio modesto. Tinha 2, 3 cabines e tal. E ele me falou se eu podia ajudar. Eu falei, posso. O presidente do Corinthians era um advogado do Carlos Ferreira Neto. Eu falo com ele e tal, não sei o quê. Aí ele falou, então eu vou aí na rádio. Eu falei, não precisa, você fica no hotel. Não, eu vou aí. Porque o profissional é preocupado com seu posto de transmissão. Aí ele foi lá, acertamos a cabine dele e tudo. E ele falou, quando você for para São Paulo, você pode me procurar. Não, primeiro ele falou, você tem uma gravação? Não, se você for para São Paulo, você me procura. Eu falei, Hélio, eu estou para ir para São Paulo, porque eu já tinha concluído o colegial e queria fazer a faculdade de Direito de São Paulo. Quando eu falei isso, chamou a atenção dele e falou, você tem alguma gravação? Aí tem. Chamei o técnico, ele passou a gravação, ouviu e falou, está contratado, pode ir. Quase cair de costa, viu, Elô? O Edson Leite era patrimônio do rádio. E foi assim que eu vim para São Paulo, contratado pelo Edson Leite lá na minha pequenina em relação a São Paulo. Mas Prudente era a capital da região. Você quebrou um galho para ele ali e, no fim das contas, pintou um trabalho que a Bandeirantes era como se fosse uma Globo. Como que era a rádio? Não tinha Globo, não tinha internet. A Bandeirantes era a cadeia verde e amarela, uma rede nacional, né? E quando eu vim, Guilherme, a Bandeirantes tinha comprado a Guanabara do Rio. E o Edson foi dirigir a Guanabara do Rio. Então... E só ele sabia que eu estava contratado, ninguém mais. Então eu ia lá. Só que o Flávio, que era meu chefe, foi contratado pela Bandeirantes, ele me encontrava ali na porta, né, do elevador. Pô. Falou, vamos subir. Falou, o Edson me contratou. Eu falei, você vai ter que vir todo dia. Porque o Edson, às vezes, tinha jogo no Chile, na Argentina, ele já saía... Levava uma passagem para ele no aeroporto, ele já ia, nem vinha para Paula Souza, onde era a Rádio Bandeirantes. Até que um dia o Edson estava lá, o Flávio falou, ele está aí. Eu falei, então me leva lá. Levou, ele estava até fazendo a barba, tinha o Samuel, tinha a barbearia lá dentro. Falou, o que você quer, Flávio? Eu falei, o menino que você contratou em Prudente está aqui. Ele olhou, reconheceu, falou, chama o Henrique Lobo. O Henrique Lobo era o diretor artístico. E o Lobo veio.
Falou, Lobo, você tem uma vaga para esse menino aí no teu departamento? Ele falou, nós estamos sem locutor na madrugada, então põe ele lá. Falei, Edson, você me contratou como locutor esportivo. Ele falou, pode parar. Você quer vir para São Paulo, botar eu e o Pedro Luiz nas metas e você radia Corinthians e São Paulo, Palmeiras e Santos, vai para a madrugada. O próprio Lobo, tinha um programa de madrugada chamado Variguedona da Noite, onde iam os artistas que lançavam disco e tal, cheio de gente. E as publicidades eram gravadas. Mas a hora certa não, né? Então, de vez em quando, um trouxa lá falava 0h, 15 minutos, era eu mesmo. Na Bandeirantes, o senhor começou falando horário. Comecei do zero. Literalmente começou do zero, né? Comecei do zero. Mas aí começou, aí eu fui para o esporte, que o titular era o Pedro Luiz, né? E a carreira começou. E aí, a sua grande marca, assim, passou pela Bandeirantes, mas é a Jovem Pan. E como foi essa chegada na Jovem Pan? A Jovem Pan, eu estou te falando 1960, né? 3 anos depois, em 1963, que é quando eu vim para o grupo Paulo Machado de Carvalho, naquele tempo, o radialista não tinha piso salarial, o jornalista não tinha. Nós fizemos a primeira greve, eu participei, né, tudo. Na greve, pela luta... Está aqui no livro até essa história. Porque depois eu fui chamado de comunista, porque eu era o locutor do sindicato, toda hora. Né? A gente não sabia nem fazer greve, o sindicato dos bancários que nos orientou, mas conseguimos o piso salarial de R$11 mil, né? E se trabalhar só 5 horas, a gente trabalhava 8, 10, 12, 15 horas, só 5 horas. Pô, foi uma grande conquista. Naquele ano de 63, eu trabalhava na Folha, e na Bandeirantes. Na Folha eu ganhava 11, mais 11 na Bandeirantes, 22 pau. Porque eu me casei em 63. E para você ter uma ideia, eu ganhava 22, mas a mais modesta casa que eu consegui, perto da minha sogra e do meu sogro, eu pagava 18 pau de aluguel. Então era suado o negócio, né? Eu fazia a gravação, esse negócio já tinha televisão, mas eu não interpretava, eu fazia a narração. Mas já ganhava mais uns 3, 4 mil ali para poder sobreviver. E o Orlando Duarte encontrava o Paulinho Machado de Carvalho, filho do velho Marechal, no Ibirapuera, nas lutas do Éder, luta de boxe. Eles gostavam de luta de boxe. E o Paulinho falou, Orlando, você não forma uma equipe nova para mim, para a Rádio Pan-Americana? Eu falei, formo. Você me dá as ordens, eu formo. Ele falou, então, traz uma turma com você, que eu quero formar uma equipe nova na Rádio Pan-Americana e Record. Então ele pegou Braga Júnior, Darcy Reis, ele próprio, Orlando Duarte, eu e Cláudio Karsug. Os 5 fomos em bloco para o grupo Paulo Machado de Carvalho, Record e Pan, em outubro de 1963. Então era TV e rádio. Aí era TV e rádio. Eu sempre só ligado ao rádio, fazia de vez em quando uma mesa redonda, uma participação de mesa redonda, não mais. Mas trabalhava na Rádio Record e na Rádio Pan-Americana. Trabalhava nas duas. Os chefes eram o Braga e o Darcy, o Orlando Duarte, comentarista, na Pan era o Leônidas, comentarista, e eu era o terceiro locutor. Eu queria perguntar, porque você mencionou a Jovem Pan, né? E você atravessou várias fases da Jovem Pan, porque trabalhou muito tempo lá. E eu queria saber que momento, assim, que você sentiu que foi mais histórico que você passou por lá, de notícias, de toda a sua vivência. Qual foi o momento mais marcante que você passou trabalhando tantos anos na Jovem Pan? Olha, a Jovem Pan eu fiz tudo, né? Uhum. Porque a Jovem Pan, ela não era a Jovem Pan, ela era a Rádio Pan-Americana. O grande diretor da casa e na televisão era o Antônio Augusto Amaral de Carvalho, o Tuta, filho do Dr. Paulo Machado de Carvalho. E o Tuta tinha a equipe A, famosíssima, tinha Newton Travesso, Raul Duarte. Está no livro também, ele próprio, Tuta, comanda. Os grandes programas eram da equipe A.
E um deles era a Jovem Guarda, que era Roberto Carlos, Rosimeire, Erasmo, e toda a juventude, né, Sérgio Reis nascendo, ia para o programa de domingo da Jovem Guarda, que a equipe A produzia. E o Tuta teve a ideia de transformar a Rádio Pan-Americana numa Jovem Pan, para grudar no pessoal da Jovem Guarda. Acertou com o Roberto, falou, Roberto, você pede para os telespectadores escrever para você, você vai responder por uma nova rádio chamada Rádio Jovem Pan. E nasceu assim a Jovem Pan no meio da Copa da Inglaterra, em junho de 1966. Então, eu comecei tudo na Pan, porque o Tuta saiu catando um de nós lá para formar o time. Para você ter uma ideia, o jornalismo, que era meia hora só, das 7h30 às 8h, eu pus o nome de JP Opinião, porque JP era Joséval Peixoto e Jovem Pan. Uma mera coincidência. Mas eu não tinha redator, não tinha chefe, não tinha repórter, não tinha nada. O doutor Paulo Machado de Carvalho, ele assinava o Estadão, a Folha e a Gazeta, e o velho Joaquim, que era uma figura carismática nossa lá, ficava esperando o doutor Paulo com os jornais debaixo do braço. E o Tuta falou com o velho Joaquim, ele me dava os jornais emprestados, eu ia para o ar, comentava as manchetes dos jornais e tal, e aí entregava para o doutor Paulo Machado de Carvalho. Não existia no rádio ainda a figura do âncora. Tinha o Leporástico, o Trabuco e tal, era uma coisa isolada. E o âncora, na verdade, tinha que ter alguma formação para você poder analisar uma lei que nasceu no Congresso Nacional, etc. Mas, como eu estou te falando, é 66, eu, em 65, me formei advogado pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Então, eu convivi 5 anos com Washington de Barro Monteiro, Miguel Reale, Goffredo Silva Teles, Taliba Nogueira, Alfredo Moura, e vai por aí afora. Então, eu já tinha uma estrutura para assumir um jornal e poder analisar uma lei. Eu já era advogado. E aí eu acumulei, fazendo esporte e jornal. E comecei a minha carreira. Então, tudo que aconteceu na Jovem Pan, dali para frente, eu participei. Tudo. Uma coisa interessante que eu, no livro, meio que tem a ver com o advogado e com o jornalista. Que, no fim das contas, você mudou uma lei que ia ser escrita na Constituição de 88, não foi isso? Foi. Junto com o pai do Luciano Huck, não foi? Com o pai do Luciano, que é meu colega de turma. Aqui no... o Hermes Marcelo Huck, que é um catedrático de Direito Internacional da São Francisco. O cara, para ser catedrático, é uma disputa de vários grandes juristas, uma comissão de 33 titulares de cadeira que integra aquilo. Um presidente, fica 5 ali, o presidente, mais 4, examinando. O Hermes é o titular da cadeira de Direito Internacional. O que aconteceu? A Constituição de 88 já estava no ar, já estava publicada, já estava valendo, vigendo, porque até então era a de 46, derrubada pela ditadura militar de 64. Essa Constituição veio reconstruir a liberdade no Brasil, o Estado democrático de direito, como a gente fala. E havia uma mania em todo o Brasil de todo mundo procurar a nacionalidade italiana. Inclusive na minha família. Minha mulher é Scaloni. Então, eu próprio, minha avó é Paiani, italiano também. Então o nego, não, nacionalidade italiana, porque você entra na Europa, não precisa isso e tal, não sei o quê. E aquilo passou. Mas um dia, lendo a Constituição, não era a minha matéria. Eu me formei para ser advogado criminal. Fui a vida toda advogado criminal. Mas um dia, lendo a Constituição, no artigo 12
da nova Constituição, isso é a abertura do livro, praticamente. Exatamente. Estava escrito lá, artigo 12, perderá a nacionalidade 2 pontos. O brasileiro que adquirir outra nacionalidade. Eu falei, mas que loucura é essa? Está todo mundo procurando outra nacionalidade e vão perder a nacionalidade brasileira? Mas eu não era constitucionalista, meu campo era penal, né? Eu falei, mas está muito claro isso. A gente aprendeu na hermenêutica, na interpretação da lei, in claris cessat interpretatio. A interpretação cessa no texto claro. Tá? Ponto e pronto. Sim. Só que eu falei, bom, eu vou procurar o Hermes, porque o Hermes, meu colega, já era professor de Direito Internacional, e aí nós já não estamos em 65, já estamos em 88, portanto, 20 anos depois. Eu fui lá na faculdade, meu escritório também já era lá perto da faculdade. Fui lá, encontrei o Hermes. Hermes, me dá uma ajuda aqui. Está acontecendo isso. A Constituição fala que e eu já comandando o Jornal da Manhã, viu? Comandando o Jornal da Manhã. Tinha que tomar uma posição. Eu falei, o artigo 12 fala isso. E ele falou, mas perde mesmo. Isso eu ensino nas minhas aulas, tudo, não sei o quê, escrevo a respeito. Adquiriu outra nacionalidade, perde a nacionalidade brasileira. Eu falei, eu vou para o ar. Posso dar a assinatura do seu nome? Pode, pô. Parecer. Tranquilo. No dia seguinte, eu fui para o ar e mandei bala. Atenção, uma advertência e tal, não sei o quê. Os senhores estão procurando nacionalidade italiana. Não façam isso, porque vocês vão perder a nacionalidade brasileira. Olha o que diz a nossa Carta Maior. A gente gostava de falar isso, né? Nosso texto constitucional. E li, ó, perderá a nacionalidade aquele que adquirir outra nacionalidade. Pô, o telefone da rádio quase explodiu dos caras ali, porque já tinha grande audiência. Me ligou, inclusive, um desembargador, que eu não cito o nome, porque falou, Geval, eu próprio não me cuidei, porque essa febre toda a minha família está fazendo, eu fui junto. Eu adquiri a nacionalidade italiana, eu vou perder a minha toga. Porque eu não posso ser juiz se eu sou italiano e não brasileiro. Aí, no dia seguinte, me ligou o professor Miguel Reale. Eu tinha muita ligação com o Reale para entrevistas, né? Eu sempre ligava para ele. Eu tinha pedido para o Anchieta ligar para o professor Miguel Reale. Eu não sei se ele que ligou, o meu Reale que ligou. Eu sei que o Anchieta falou, Miguel Reale está no ar. Ele ligou cumprimentando pela matéria. Eu falei, professor, eu gostaria que o senhor... Porque ele era o grande catedrático. Um jurista. Teoria tridimensional do direito. Né? Hein? Bonito o nome. Direito era primeiro a norma construída por Hans Kelsen. A norma equivale de cima para baixo. Aí veio um Duguay e falou, não, que era sociologista. Antes da norma está a relação social. Duas pessoas se reúnem, né, e decidem fazer uma empresa e tal. E aí que vai fazer o contrato, vai fazer a norma. O Reale veio e falou, mas antes da norma e do fato social, há o valor. O direito é tridimensional. Isso a gente aprendeu com ele, né? Botei ele no ar, ele falou, perde a nacionalidade brasileira. Artigo 12, quem adquirir a nacionalidade. Está no livro. Sim, né? Sim. Aí, agora feito... Eu não pensava em escrever livro, era uma matéria do Jornal da Manhã. Uhum. Quando o Patrick Santos me botou essa história, eu falei, por quem que eu vou pegar para fazer o prefácio? E lembrei dessa história, eu fui direto no meu colega, no Hermes, Marcelo Huck, até porque, meses depois, o Parlamento brasileiro criou a Emenda Constitucional número 3, mudando o artigo 12. Botaram lá
ao menos, coisa de brasileiro. Entendi. Foi um jeito. Perderá a nacionalidade brasileira que adquirir outra nacionalidade, a não ser que tenha nova nacionalidade sendo entregue espontaneamente pelo país. Então, quer dizer, quebrou o galho. Então foi Anulou. o trabalho da rádio lá do senhor. Isso abre porque a importância do rádio na formação da cultura de um país. Isso aconteceu no Brasil. E o Hermes Marcelo Huck é quem faz o prefácio do livro e com a autoridade dele de catedrático da São Francisco. E o senhor já conheceu o Luciano Huck? Chegou a conhecer o Luciano Huck? Não, o Luciano não cruzamos ainda, né? Não cruzamos ainda. Mas acho que, ele não precisa disso, mas tendo visto que o pai é o que abre o livro, eu acho que ele vai fazer uma propagandinha para nós, para ver se compra. É uma boa aí, ó. Aí eu vou virar mascarado, aí, viu? Tá aparecendo o programa já. Prefácio do seu pai, Luciano Huck. Não é qualquer um. Joseval Peixoto. Joseval, queria te perguntar, o Brasil, acredito que sempre foi, mas nos últimos anos, acho que tem sido uma tendência maior a ser um país bem polarizado. E você trabalhando tantos anos com jornalismo e notícias, rádio, sempre estando à frente, né, das principais notícias do país, eu queria saber o que você acha do papel do jornalista hoje em dia, num mundo tão polarizado, como faz para se posicionar de forma imparcial na hora de falar as notícias? Como tem sido o papel mesmo do jornalismo hoje em dia? Você, tão jovem, tão bonita, me desculpe, eu não a conhecia, né? Parabéns. E tão desenvolta, para você, siga. Obrigada. Que você chega lá. Já chegou. É fazer o que você está fazendo. Eu nunca fui político. Tive convites, inclusive, queriam me patrocinar. Falei, não, eu já sou advogado e radialista. Chega para mim. Eu não consigo nem cuidar da vida como homem privado, você homem público, né? Eu cheguei a uma época a acompanhar o Zé Maria Marim, que era presidente da federação, então a gente cruzou. Eu morava em Santo Amaro, ele também. Chegamos a frequentar o mesmo clube, que era o indiano. Essa amizade lá era mais de relação do indiano, né? Uma vez que eu fui atrás do Marinho na manhã na casa dele, tinha 30 pessoas esperando por ele. Lá uma loucura. Nossa! Então, eu nunca quis ser político. Mas eu lembrei do sobrenome dela, que é Amiguini. Esqueci o nome dela. Elo Amiguini. Amiguini. Elo Amiguini. Tudo que eu falei é verdade, viu, Elo? Você já está no caminho certo. Muito obrigada. Eu acho que não cabe a jornalista querer impor a ideia dele. Seria hoje bolsonarista ou seria hoje a estrutura do PT da esquerda, né? Na Jovem Pan que eu fiz, sob o comando de Antônio Augusto Amaral de Carvalho, sob o comando de Fernando Vieira de Mello, que hoje é nome de túnel, tivemos juntos 50 anos, a gente recebia o Paulo Maluf, que é direita, e 10 minutos depois a Luísa Erundina, com a mesma dignidade. Com respeito ao homem público, inclusive. Porque quando surgia um fato criminoso que explodia na imprensa, é evidente que a gente noticiava e noticiava duro, mas sem querer impor A ou B. Não é verdade? Esse sempre foi a nossa caminhada. Sempre assim. E aparecia uma matéria importante do Matarazzo Suplicy, que é a esquerda, e ia para o ar, também com dignidade. E depois do programa, a gente abria e falou, qual é seu projeto o salário mínimo que ele falava, né? Ele expunha, agradeci, obrigado, um abraço, tal, não sei o quê, foi embora. É assim que nós pautávamos sempre a nossa carreira. Para você ter uma ideia,
nas prévias eleitorais, isso está na história da Jovem Pan, quando a disputa era Paulo Maluf, João Leiva e Luiz Erundina, Maluf liderando com 40 e tantos pontos, Leiva 20 e tantos, Luiz Erundina com 6, 7. A gente não queria errar o segundo lugar, porque o Maluf estava disparado na frente. Só que a gente, com os repórteres sempre na saída do metrô, né? A gente não ia, por exemplo, no ponto inicial do bairro, porque normalmente lá tem um líder político, todo mundo já segue aquela liderança. A gente pegava na rua, pegava em saída de estádio, saída do metrô, quando queria fazer uma prévia. Todos os institutos de pesquisa davam vitória do Paulo Maluf. Uns 3, 4 dias. E essa era a cotação que eu te falei. Sim. Ela com 6, 7, o Leiva com 20 e pouco e o Maluf 40. 3, 4 dias antes, o Fernando falou, vem para cá. Nós estamos com o risco de perder errar o segundo lugar, porque a Erundina está subindo e o Leiva está caindo. A gente não imaginava que ia chegar lá em cima. Aí passou o João Leiva e falou, vem para cá de novo, a mulher está crescendo. Você imagina, é uma nordestina e mulher, e ganhou. E eu, às 17h21, fui para o ar. Está eleita Maria Luiz Erundina, prefeita de... Agora, tinha uma passagem... Outra vez quase explodiram os telefones da rádio. E no tempo do Fernando Henrique Cardoso, que disputava com o Jânio, a nossa reportagem trazia a vitória de Jânio Quadros. Todos eles, Gallup, Datafolha, Ibope, dava a vitória do Fernando Henrique. O Fernando Henrique chegou capa de revista, não sei se veja. Eu lembro disso. Não é? Sentado na cadeira da prefeitura. E o Jânio que ganhou. E a gente, Jânio. Eu até cheguei a falar com o Tuta, tá no livro, falei, Tuta, mas nós não somos profissionais de pesquisa. Como é que a gente está acertando? O Fernando teve uma ideia, falou, é que o povo responde certo para a Jovem Pan, só pode ser. O fato é que o Tuta me disse o seguinte, nós somos uma emissora de reportagens, botamos a reportagem na rua, o repórter traz A, vai para o ar A. Não vamos querer construir algo diferente. Não tinha achismo, o fato vinha do jornalista. O que vier vai para o ar. Exato. Mas aí você vê a coragem do Tuta e do Fernando Vieira de Mello, porque todos os institutos de pesquisa davam a vitória do Fernando Henrique. Agora, tem uma coisa que o senhor me falou outro dia, que o Fernando Vieira de Mello falava que o jornalista não deveria votar, né? Não tinha uma coisa assim? Não, ele num determinado momento, que aí o negócio da técnica e tal, e uma lei cerceando a prévia eleitoral no rádio, exigindo uma técnica científica para botar no ar a pesquisa. E o rádio não tem técnica científica, é o repórter. É isso. O repórter ele vai, quem o senhor vai votar? Fulano. Você vai votar fulano. Fulano vai lá, soma e vai para o ar o que falou. Aí eu falei, mas que técnica científica se eles erram? Que ciência é essa? Que tem que... E até hoje, não, 30 pontos com margem de erro para 3 para cima e 3 para baixo. Isso não é ciência. A ciência não vacila. Exato. Então, quando eu falava isso no Jornal da Manhã, um dia me chamaram a atenção que não, porque você está falando de ciência exata. E a pesquisa não é uma ciência exata. Eu falei, é? O direito é ciência exata ou é humana? Não é humana. Também não tem vacilação de 3 para cima e 3 para baixo. Quando define a responsabilidade penal, está lá no Código Penal, né?
A existência do crime só é imputável a quem lhe deu causa. Ponto e acabou. Quando o Código Civil define a personalidade começa com o nascimento com vida, mas a lei resguardará desde a concepção os direitos do nascituro, daquele que vai nascer. Ponto e pronto. Acabou. Não tem nascituro que pode nascer e não ter direito, não. Todos terão. Então, isso é ciência. E, na verdade, essa lei eleitoral, que eu acho que tem que ser alterada, porque ela destruiu a prévia eleitoral no rádio e na televisão, contra o direito de manifestação livre do povo brasileiro, eu acho que tem que ser alterada. Entendi. Porque está cerceando a liberdade de manifestação do pensamento, que, de resto, é proibido esse cerceamento no artigo 220, parágrafo 1º da Constituição do Brasil, que diz: nenhuma lei construirá qualquer óbice à liberdade de manifestação do pensamento em nosso país. Acabou. Isso aí. É isso aí. Se você... Eu queria saber, só fazer agora mudando de assunto um pouco, mas na verdade o senhor eu queria saber mais assim, o senhor estava lá, estava na rádio um dia e teve um caso de um sequestro da filha de um grande nome. E no fim das contas você passou por um fato com esse nome, o senhor vai falar, que é uma lenda também? Foram duas coisas, né? No fim, primeiro ele foi uma conexão pelo rádio e depois vocês se ligaram pela televisão. É verdade. Então, como que foi essa história aí com a lenda Silvio Santos? Na verdade, a filha do Silvio estava sequestrada, ele também, e o governador Geraldo Alckmin se entregou ao sequestrador. Foi lá e se entregou. Tinham 2 sequestrados e ficaram 3. E um deles era governador do estado. A gente tinha acabado de entrevistar 2 coronéis que são profissionais no diálogo com o sequestrador. Eles têm um estudo até no mundo, eles se reúnem, a forma técnica para cansar o cara. O cara pede uma coisa assim, eu não posso, eu vou ver e tal. E vai cansando o cara até que ele não aguenta mais e se entrega. E o Geraldo Alckmin, que era a autoridade máxima, se entregou Mas eu não podia aproveitar a entrevista que eu fiz para fazer uma crítica se estavam 3 homens, uma mulher e 2 homens, sob a mira de um revólver. Eles poderiam estar te ouvindo, bobear, né? Né? Não. Então, eu deixei tudo acontecer. A matéria era o fim do sequestro, não era a opinião de Joseval Peixoto. Claro. De jeito nenhum, nada. Então, de repente, o sequestrador se entregou, foi embora, o governador foi embora, o Silvio Santos e a televisão mostrando o Silvio já saindo com o carro dele. Aí eu fiz a crítica ao Geraldo Alckmin, chamando a atenção dele pela irresponsabilidade, porque ele é governador de um estado, ele não é o médico, a pessoa física, né? Quando eu estou falando isso, o meu técnico falou, o cara quer falar com você, o Silvio quer falar com você. Pensei que fosse brincadeira, né? Falei, põe no ar. Mas isso fora do ar, né? Botou no ar, entrou o Silvio. Ô, José Vó, estava te ouvindo aqui, você vai me perdoar, mas você está enganado. Se não fosse o governador, eu estaria morto, minha filha estaria morta. E aí deu. E não estava errado, porque deu certo, né? Tinha acabado, né? O que é glorioso para a Jovem Pan e para mim, Elô, é que o Silvio Santos não deu entrevista nem para o SBT, que é dele, nem para a Globo, só para a Jovem Pan e para aquele programa. Aí a Globo veio pedir a fita, mandamos a fita também para o SBT, mas foi. E tempos depois, ele me ligou para ir fazer o jornal com a Raquel Sherazade. E aí foi um momento glorioso da minha carreira de jornalista, ser também convidado. E como que foi essa chegada para a televisão e para o SBT? O senhor achava que ia trabalhar num outro jornal, na verdade? Fazer o jornal não é. É o carinho que eu tenho pelo Carlos Nascimento, né?
que a gente já era amigo, né? A gente já se reunia, às vezes no sindicato e tal. Eu tinha certeza que eu ia fazer o Jornal da Meia-Noite, porque o Nascimento fazia o das 8. Eu cheguei lá, era para eu e a Raquel fazermos o Jornal das 8 horas. Eu já estava contratado, assinado. Eu falei, não está certo isso. Aí eu fui no Nascimento. Fui lá. Falei, Nascimento, eu queria falar com você e tudo. Olha, eu vim aqui certo que eu ia... Não se definiu que jornal eu ia fazer. Estou ouvindo que eu vou fazer o jornal que você faz. Não está correto. Ele falou, fica tranquilo. Eu próprio, eu estou doente, estou precisando de uma retirada do ar. E ele tinha uma doença pesada, não sei o quê. Mas, pô, você vem, nós somos amigos, continua. Pô, me recebeu como um príncipe lá, né? Ele é um príncipe. O cara é um jeito, mano. Nossa. Pô, no lançamento do livro, pô. Ele tava lá e fez questão de ficar na fila. Nossa. Eu fui falar com ele e falou, você não quer... Ele falou, não, eu faço questão de ficar na fila. E ficou. Você vê como é. O cara é um dos maiores jornalistas do Brasil. Fantástico, foi fantástico. E daí, Elô? E aí você, desculpa só, mas complementando. Então, no fim, você percebeu que era o principal jornal que você ia trabalhar, junto com a Raquel Sherazade. Sendo que o Silvio pagou para mim e para a Raquel um mês sem ir para o ar, para a gente aprender. Aí foi para o ar, 2, 3 dias depois, o diretor de jornal, que era o Paulo, falou, o Silvio Santos quer falar com você. Eu falei, vixe, fiz alguma droga, né? Por que ele quer falar comigo? Porque ele ia lá à tarde gravar os programas dele. Aí eu fui lá falar com o Silvio, falei, o que será que ele quer, né? Puta. E sabe o que ele queria? Me deu um cartão e falou, vai no Jaça fazer seu cabelo, que eu quero tua imagem melhor. Você vê o profissionalismo do cara. O Jaça também ele é um ícone, né, da televisão. Aí eu passei a frequentar o Jaça. Falei, você paga? Quando ele passa o cartão do Jaça, quer dizer que deu certo, né? Quer dizer que ele quer você no ar, né? Certo. Foi muito bacana. Que legal. E era um homem querido. Olha, eu trabalhei com 3 grandes donos de empresa. João Saad na Bandeirantes, era outro, extraordinário. O Tuta, com quem convivemos 50 anos, e o Silvio Santos. Todo mundo gostava dele, já morreu, né? Todo mundo. Era o jornalista, o artista, o repórter, a mulher da limpeza, o cara do bar, o cara da segurança, todo mundo. Era amado lá dentro. Então, quer dizer, além da Joséval Peixoto, trabalhou com 3 lendas, a gente pode dizer, né? Verdade. É uma coisa interessante. Verdade. Pô, eu cheguei na Bandeirantes, fazendo o programa do Vargadona da Noite, né? Logo, quem me puxou depois foi o Kadunk, o Alexandre Kadunk, que dirigiu o jornalismo. Porque eu comecei a frequentar a rádio, eu já fazia o cursinho do Tolosa para me preparar para a faculdade. O Kadunk falou, você já fez jornal? Eu falei, no interior, Kadunk, você irradia missa, irradia carnaval, irradia tudo. Você fez jornal? Lógico que fiz jornal. Fiz um longo tempo jornal. Falei, o Pimentel de vez em quando atrasa aí. Eu vou dar para você fazer, tudo bem? Eu falei, mano, estou no horário da meia-noite. Ele falou, não, deixa que eu acerte com o Lobo. E ele me puxou para o horário das 17 às 20. O Antônio Pimentel, que era um extraordinário homem de ler notícia, né? Fazia o correspondente Renner. Pô. Você imagina? E o último Renner ia ao ar às 7h20, parece uma coisa assim, 19h20. Falou, vou te pôr das 17 às 20. Se o Pimentel der o cano ou qualquer problema, você faz. Eu, pô, lógico, né? Um dia o Tolélio chega com uma maçaroca de lauda cortada no meio, espaço 1, uma calhamaço desse tamanho. Né? Ó, você vai fazer o Renner. O Pimentel não vem hoje. Falei, tudo bem, mas é moleque, né? Hoje eu tremeria na base. Naquele tempo, não, eu queria isso, né, para subir. Aí peguei, dei uma lida, falei, bom, vamos para o ar. Eu mandei bala, né? 25 anos de idade. Porque, voando. Voando. Aí, quando eu encerro e olho no vidro, estavam Murilo Leite, Samir Hazuki e o Kadunk. Saí dali, Murilo já me pegaram, já me levaram para assinar o contrato. Eu pensei que eu já estava contratado.
Não era verdade, eu estava em experiência. Então, quem realmente me consagrou na banda foi o Alexandre Cadu. Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui para a gente ir encerrando. E vou fazer uma pergunta aqui um pouco mais sobre o Joseval pessoa, o Joseval privado, não o jornalista, porque você é uma pessoa muito conhecida pelo seu trabalho, um jornalista. Certo. Todo mundo acredito que a maior parte do Brasil conhece o Joseval, jornalista profissional. Eu quero saber quem que é o Joseval quando o microfone desliga. Quem que é você em casa, com a sua família? Como que é? Eu sou a minha família, né? Eu tenho, para você ter uma ideia, a minha esposa, eu a conheci, ela não tinha 15 anos, eu não tinha 18. Estamos juntos até hoje. Caramba. Portanto, daqui eu não tinha 18 e estou com... como é que é? Eu não tinha 18. E ela não tinha 15, 70 anos. 70 anos juntos. Já temos que fazer bodas, não sei do que. São bodas bem de diamante, deve ser uma coisa bem valiosa, né? Sim. De vez em quando, e tenho 3 filhos maravilhosos, 2 genros e uma nora também maravilhosos, 4 netos, um neto homem e 3 netas. Para cada uma delas eu fiz um soneto que está no livro. Para você ver quem é o Joseval, o avô. O avô. O avô. Nasceu agora o meu bisneto primeiro, que chama Gustavo. Né? Se você abrir o livro aí, abre aí para mim onde está, anuncia o Gustavo, uma das últimas final. Páginas. Aqui, ó. Tem foto? Não, do Gustavo, não. Aqui, ó, a última, é o epílogo. Para Gustavo. Para Gustavo. E todos os que virão. E todos os que virão. Os que virão, é. Isso é minha vida, a história é da minha... De vez em quando que vem, que eu brinco em casa, eu estou há 70 anos com ela, até hoje não sei o que eu vi nela. Os filhos quase me põem para fora da sala. Agora, Joseval, desculpa, Elo, então, antes de fechar, eu queria saber só uma coisa. Hoje é dia 20, ontem, dia 19, foi comemorado o 10º gol do Pelé. Verdade, foi no dia 19 rapaz, do 11. Verdade. Você narrou o 10º gol. E a gente também ficou sabendo agora que essa semana que o pai do Neymar comprou os direitos da marca Pelé. Você vivenciou bem o Pelé, narrou jogos dele, narrou o 10º gol. Então eu queria saber como que foi narrar esse 10º gol e se puder contar pra gente um pouquinho como que foi essa emoção aí de ter narrado. Bom, o 10º gol foi de outro jornalista, né? Grande jornalista, Tomás Mazzoni. Porque o jornalista Tomás Mazzoni, na Gazeta Esportiva, com uma profissão terrível que ele tinha de jornalista preso aos dados do esporte, ele era o único que tinha o número de gols marcados pelo Pelé. O Pelé não sabia quantos tinha marcado. A Federação Paulista não tinha os dados, a Confederação Brasileira não tinha os dados, a FIFA não tinha os dados. Quem começou a botar isso na página da Gazeta, quando faltavam uns 30 gols para fazer o 1000, foi o Tomás Mazzoni. E aí começou, falta 30, faltam 30 gols, faltam 29, faltam 28. Aquilo foi crescendo a expectativa e construiu o fato jornalístico do 10º gol. Foi o Tomás Mazzoni. E eu tive a oportunidade de narrar esse 10º gol, Não precisa dizer que está na minha história. Como está na minha história a narração do final da Copa de 70, Elo. Porque em 70 não havia internet ainda. Só havia uma linha para São Paulo, linha física. Então tivemos que fazer um pool, Rádio Bandeirantes, Rádio Nacional, Rádio Jovem Pan, a própria Pan-Americana também. E de um lado estava o Pedro Luiz, da Nacional, esse outro patrimônio, que é o Fiore Giliotti, pela Bandeirantes, eu pela Pan.
Como é que nós vamos fazer? Vamos ter que fazer os 3 na mesma transmissão. Então, um irradia o primeiro tempo, o outro irradia o segundo tempo, um abre e fecha e tal. E se o Brasil for para a final? Porque eram 3 bicampeões, o Brasil, Itália e Uruguai. Quem ganhasse um tricampeonato ficaria em definitivo com a Taça Gilles Rimet, que era criada em 1930, né, disputada em 30, 34, 38, depois pulou a guerra, 50, 54, 58, 62, 66. O Brasil era bicampeão. Quem estivesse nessa final e fosse tricampeão, ficava com a taça. Como vai ser se o Brasil estiver na final? Então, fomos ao Dr. Paulo para fazer o sorteio, irradiou 30 minutos o Pedro, acho, pelo sorteio. Porque fizemos sorteio, 30 minutos. Deu Pedro aqui, 15 e 15 deu Fiore, os 30 finais eu ganhei. E recebi o jogo 1-1. Então, quem narrou os 3 gols do 4-1 no Brasil e México fui eu e só eu, já tendo Pedro Luiz ao meu lado sem poder falar, porque já tinha falado, e do outro lado o Fiore sem poder falar, porque já tinha narrado. Isso é um grande momento, né? Foi realmente você vê os 2 grandes nomes. O senhor era Pedro, um pouco mais novo que ele. O Pedro é meu padrinho de casamento. O Fiore é um irmão de grande jornada. Pô, eu trabalhei na manhã, dividi com o Fiore. Era um domingo ele sábado, aí mudava. Né? Então Não, foi um prêmio, constrangido. Assim. Eu fiquei constrangido. Mas eu não podia deixar de lado uma oportunidade para um jovem de 70, eu tinha aqui 32 anos. Mas a narração foi emocionante, né? Outro dia eu escutei ela e ela chega a arrepiar. É bonito. Ainda depois do gol, o final, você falando da taça, como que é? Da taça. A taça. Você fala, ergue os braços. Ah, sim. Não, porque eu fui feliz no discurso. Fui feliz. Fui feliz já no gol do Carlos Alberto, porque o Clodoaldo deu um show. E eu falei, bola com o Carlos Alberto, finta o italiano, finta, tá, não sei o quê, aí bola para Jair. Eu estava em cima de tudo, né? até o gol. Depois foi a descrição da taça, que eu falei, essa deusa... É justo que seja nossa, porque nós a choramos em 50, tal, não sei o quê. Aí foi muito bonito aquilo lá. É o estelionato, né? do radialista, né? É a arte do rádio que é essa coisa. Todos os grandes radialistas nossos eram grandes improvisadores, né? O Pedro, o Edson, né? O Fiore, no Rio, Jorge Cury, Valdir Amaral, Clóvis Filho, Dulcei Camargo, né? Eram grandes e tinha que ser, né? Porque se a bola parasse, a transmissão não pode parar. Você Exatamente. tem que mandar bala. Não podia parar, não podia ter espaço, né? Não é igual na TV que você consegue ainda dar um espaço. O cara tem que ficar ouvindo o tempo inteiro. Isso aí foi uma maravilha. Manter a audiência. Né? Exatamente. Eu queria muito agradecer você por ter vindo aqui. Vamos mostrar aqui o livro. Mostra aqui o livro. Para quem não leu ainda, ele lançou esse livro, A Lenda, do Joseval Peixoto. Precisa ler, inclusive, o Luciano Huck precisa anunciar no programa. A gente mandou lá pro Luciano Huck. Já mandou para ele. A gente mandou pro Luciano Huck, vamos torcer para ele falar, né? Agora, o livro foi escrito pelo Patrick Santos, que foi um diretor de jornalismo da Jovem Pan, pela Patrícia Castellon. É isso, falar o nome dela. Ela me ouviu longamente. Imagina, deve ser muito legal fazer uma biografia, porque você fica... Tem que gravar tudo, né? E o Patrick, ele é da editora 45, né? E a editora Loyola, que deu uma... Os dois se uniram, né? Uma união muito grande. E o livro está à venda no site da Livraria Loyola. Tá na Amazon, tá em outras lojas digitais também, tá em pontos físicos. Então, vale a pena comprar o livro para todo mundo. Para quem é advogado, quem está estudando direito, vale a pena. Para quem estuda jornalismo, para quem gosta de jornalismo, né? Sim. Quem gosta de poesia também. Quem gosta de poesia, por acaso, eu acho que vale a pena o senhor fechar essa entrevista com um dos poemas, dos sonetos que o senhor colocou aqui, que foi uma revelação, né? Eu também acho. De várias coisas que o senhor fazia, o poeta era o que estava mais escondido, vamos dizer assim, né? Eu vou fazer o último soneto. O soneto é a perfeição do parnasianismo.
principalmente no Brasil, com Olavo Bilac, com Roberto Oliveira, com Raimundo Correia. É lindo. Os sonetos, os senhores percebam, o ritmo dele é dado pela força poética da sílaba tônica na sexta e na 10ª sílaba poética. Ou 11ª ou 12ª, dependendo se tem 10, 11 ou 12 sílabas poéticas, né? Você pega o Olavo Bilac, né? Quer ver como é sexta? Ora direis ouvir, ora direis ouvir estrelas, certo, o cer é a 10ª sílaba, né? Ora direis ouvir estrelas, certo, perdeste o senso e eu vos direi, no entanto. 6 e 10, 6 e 10. Isso é o soneto, sabe? Rigor técnico para a sonoridade e ritmo. O último poema é também uma crítica ao mundo moderno que está se perdendo pelo autoritarismo absurdo, essa divisão das pessoas. E é o seguinte, chama-se Amor Eterno, vocês vão saber por quê no final. Se tivesse poder de brincadeira, eu mudaria tudo de repente, e o mundo, para espanto dessa gente, seria amor e paz a vida inteira. E para ornamentar esse universo, faria um trono para os meus poetas, um templo para o olhar das minhas netas e altar para todos que fizessem verso. Destruiria, então, todas as dores, a ânsia de poder dos ditadores, a inveja, o ódio, enfim, toda a maldade. E iria rir da morte destas chagas, como se fosse um deus nas horas vagas, quando brinca de amor com a eternidade. Realmente, muito bonito. Eu queria muito, então, agradecer você por ter aceitado vir no nosso podcast. É um prazer ter você aqui, uma pessoa icônica, assim, em tudo que se propõe a fazer. Então, foi realmente um prazer você ter vindo aqui. Queria agradecer o Guilherme também, que vai estar aqui com a gente em alguns episódios. Obrigado. E não esqueçam, eu quero todo mundo comprando esse livro, né? Quero o Luciano Huck anunciando ele no Domingão, né? Agora é o Domingão. Tá lá no escritório dele. Tá lá no escritório dele. Então, muito obrigada. Obrigada, pessoal, por assistirem mais um episódio do Na Telinha Talk. Aguardo vocês para o próximo. E é isso, até breve. Obrigada, Joseval. Obrigado a você, Lu. Obrigado, Joseval. Obrigado.